abrir a nossa Bíblia em Malaquias. Malaquias 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim, todos encontraram? Diz assim, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos, ó Deus, de Ti, dependemos da ação do Teu Espírito Santo para podermos, Senhor, compreender a Sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Seu Espírito nos ajude, nos abençoe, nos toque. Fale, Senhor, a cada um, conforme as nossas necessidades. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, chegaram mais alguns. Olha ali, a nossa vestibulanda. Que Deus abençoe, né? Acabou de fazer uma prova pesada, difícil, mas vai prestar muita atenção na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito difícil, os réprobos. Os irmãos sabem o que é réprobo? O que é um réprobo? Vou pedir ajuda aos universitários. O que é um réprobo? O réprobo é o reprovado, né? Aquele que foi reprovado. A palavra de Deus diz que existem muitos réprobos quanto à fé. Os mais famosos na Bíblia são dois. Quais? Esaú, diz aqui o quê? Amei Jacó e aborreci a Esaú, ou como diz a minha versão, rejeitei Esaú. É um réprobo. Qual outro famoso? Um cara chamado Judas, né? Judas é um réprobo. O que diz lá? Filho da perdição. Como entender isso? Mas será que a Bíblia fala dos réprobos só em relação a esses dois? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que existem momentos em que Deus entrega as pessoas para os propósitos que estão tão aprofundados no seu coração, e ele diz, cansei. Ele diz, chega. Será que Deus faz isso? Numa era em que a gente só fala de amor, 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 mas Deus é amor, 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 mas Deus é justiça, justiça, justiça. Tem um texto clássico, vamos abrir lá em Romanos para nós introduzirmos o assunto. Romanos, no capítulo 1, fala da humanidade simplesmente rejeitando a Deus e servindo a criatura no lugar de servir o Criador. E criando, diz no versículo 23 do capítulo 1, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros e quadrúpedes e de répteis. Quando o homem rejeita a Deus e começa a adorar a criação, a imagens esculpidas no formato de homens mortais, no formato de répteis, como algumas civilizações, no formato de pássaros e quadrúpedes, como aconteceu com o povo de Deus que adorou ao bezerro de ouro, quadrúpede. Diz a palavra de Deus que eles tanto se atolaram nessa idolatria, que aconteceu algo no versículo 24. O que diz ali? Por isso,
Deus os entregou a paixões infames, ou melhor, a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Deus os entregou. Tornaram-se o quê? Réprobos quanto à fé, porque direcionaram a sua fé, direcionaram a sua energia, direcionaram o seu culto a imagens de homem, de répteis, de aves, de quadrúpedes, para adorar, rejeitando o Criador. E chega num ponto que a pessoa tanto quer isso, que Deus diz: você quer isso? Então se lambuze. Fique com isso. Segundo exemplo aparece no versículo 26, vamos ler, diz assim: por causa disso, daquilo que foi escrito antes, porque eles se envolveram em filosofias e pensamentos humanos que os estavam levando a adorar a criação, a imaginar que a única coisa que existia era aquilo que foi criado, esquecendo que existe um Deus além de tudo isso, transcendental, superior, criador. No versículo 26 diz assim: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Deus entrega essas pessoas a paixões infames, a não utilização do uso natural que Deus colocou no homem, como instinto divino que Deus pôs, que o homem é atraído pela mulher e a mulher pelo homem, mas aqui é mulher com mulher, é homem com homem, se inflamando em paixões. E o apóstolo Paulo diz que isso é resultado do fato de que um dia rejeitaram a Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram uma visão de submissão ao propósito do Senhor, e Deus os entrega a paixões infames, a atos vergonhosos. Será que tem acontecido isso ultimamente? E tem igrejas que estão tentando normalizar isso, né? Aceitando e ainda incentivando. Agora inventou, não sei se os irmãos viram, a Deus Mãe, a normalização dessas coisas, algo que a Bíblia diz que estão assim porque são réprobos quanto à fé, e Deus os entregou a essa condição. E ainda o apóstolo Paulo continua no versículo 28, dizendo assim: em decorrência de tudo isso, além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus,
ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não convém. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, e aí vai. Pelo fato de quê? Deles terem desprezado o conhecimento de Deus. A pior coisa que existe é o desprezo do conhecimento de Deus. Você não se agrada do conhecimento de Deus. Você não tem prazer em ler a lei de Deus, a palavra de Deus. Você não tem prazer em estudar a palavra de Deus. Você não tem prazer em dizer, olha, é assim que a Bíblia diz, é assim que a palavra diz. Você não tem prazer em olhar ali e querer viver no conhecimento da palavra do Senhor, à luz da palavra do Senhor. E Paulo diz, por isso, você não quer? Deus os entrega aos seus próprios desejos. Nós temos na Bíblia diversos exemplos de indivíduos que se abandonam às suas próprias prisões, porque são prisões. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos escolhendo a prisão dos nossos próprios entendimentos, e tem indivíduos na palavra que escolheram viver em suas prisões. Na semana passada nós falamos de Jacó, que estava em prisões que não tinham grades, né? Quais prisões que eram? Prisão dos problemas familiares, prisão com Labão, que o escravizava como funcionário, prisão da paixão que o fez trabalhar 14 anos, prisão das suas ganâncias decorrentes do seu caráter, porque o nome dele representava alguém que era trapaceiro, que Jacó significa trapaceiro. Eram prisões, mas ele se libertou. Nós falamos das prisões de Jonas no ventre do peixe, Deus o libertou. Prisão de Paulo, Deus o libertou. Prisão de Manassés na gaiola, na jaula, Deus o libertou. Mas existem prisões que não têm saída. São as prisões dos réprobos. E o primeiro réprobo que aparece aqui é Esaú. O que Deus fala ali? Vamos voltar lá para Malaquias. Malaquias está fácil, né? Que é antes do período interbíblico ali. É o último livro do Velho Testamento. O que diz lá? Diz assim, no capítulo 1, no versículo 2, ali no meio, quando Deus fala, todavia, amei a Jacó, e no versículo 3, rejeitei a Esaú. Esse é um exemplo de alguém que não conseguiu sair da própria prisão, porque aonde ele estava preso, Esaú, ele estava preso numa postura de não valorização do quê? Da bênção de Deus. Esaú era o primogênito. Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura. Esaú teria todas as graças da sua família e as graças de Deus destinadas para a vida dele. Mas um dia ele chegou em casa com fome, e como desprezou a bênção de Deus,
ele vendeu o direito que ele tinha da bênção por um prato de lentilha. Ele não valorizou. Uma das coisas mais terríveis é quando você tem um coração perverso e não valoriza as oportunidades que Deus te dá. Quando você não valoriza as oportunidades da comunhão com o povo de Deus, você não valoriza as oportunidades da adoração diante de um Deus todo-poderoso, do estudo da palavra, das bênçãos que Deus quer conceder. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 12. Todo mundo aqui tem que conhecer a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 12, nós temos uma exortação. No versículo 16, olha o que diz ali. Diz assim, sobre Esaú. Hebreus 12, 16, todos encontraram? Diz assim: e que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição, uma única refeição, vendeu os seus direitos da primogenitura, de herança de filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis ainda herdar a bênção, foi rejeitado. O que significa a palavra réprobo? Rejeitado, reprovado. Ele foi reprovado. Ele vendeu a bênção por um prato de comida. Desprezo. Não valorizou. Depois ele buscou com lágrimas o arrependimento. E a palavra de Deus diz que ele não conseguiu encontrar. O versículo 17 diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Quantas vezes nós imaginamos que nós podemos reverter a nossa situação um pouquinho lá na frente? Hoje eu não valorizo, hoje eu não amo como deveria amar, hoje eu não sirvo como deveria servir, hoje eu não aceito Jesus como deveria aceitar, porque amanhã eu poderei fazê-lo. Mas Esaú, ele foi reprovado. E depois ele buscou a bênção com lágrimas. Só que não conseguiu encontrar. Esses são os réprobos. Quanto à fé, já falamos de Judas, né? Judas foi um privilegiado. Vamos ver Atos, capítulo 1. Quando o apóstolo Pedro quis escolher um substituto para Judas, porque Judas era um dos 12, né? Ele fala algo sobre Judas. Olha o que diz lá no versículo 16, vamos ver a partir do 16. É o apóstolo Pedro falando aqui. Ele diz assim para o grupo de 120 irmãos, Atos capítulo 1, versículo 16, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Os irmãos estão vendo?
Judas era contado como um dos 12. E ele teve participação naquele ministério dos 12. Ele aprendeu com Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele participou da ceia com Jesus. Porém, por 30 moedas, ele tornou-se réprobo quanto à fé. A importância da decisão. Nós podemos também falar de Demas. O que aconteceu com Demas? Este mundo deixou. O apóstolo Paulo, quando estava para morrer, diz: Demas me abandonou porque amou o presente século. O Paulo falando de Himeneu e Fileto, que ele os entregou a Satanás. Por quê? Porque começaram a pregar heresias a respeito da ressurreição, e Himeneu, Fileto, Alexandre tornaram-se réprobos, rejeitando a graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer é alguém rejeitar a graça de Deus. A pior coisa que pode acontecer. O risco, o perigo de viver naquele limite, sem uma entrega absoluta ao Senhor. A palavra de Deus fala de alguns casos. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. Peço que os irmãos abram. Segunda Timóteo fala de alguns que se tornaram réprobos. Sabe por quê? Porque eles primeiro permitiram que os falsos mestres entrassem dentro da casa deles. E o segundo, porque eles tiveram a oportunidade de aprender. Porém, eles aprendiam, mas nunca conseguiam chegar no conhecimento da verdade. Timóteo, 2 Timóteo 3,6, vamos ler, diz assim, falando sobre os falsos ensinadores: são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre, o quê? Aprendendo. E jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são réprobos na fé. Está ali essa palavrinha no versículo 8. São réprobos quanto à fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Existe uma responsabilidade muito grande em aprender. Mas aprender até chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo
Porque dura coisa, irmãos, é viver na beira do abismo. Viver na beira do abismo é quando você gosta de ficar ali em perigo, quase tornando-se um réprobo. Porque falta a tomada radical de decisão. Esses dias eu preguei sobre o apóstolo Paulo, e Paulo está fazendo a sua defesa perante o rei Agripa, todos se lembram? E ele disse para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu fui fiel ao quê? A visão celestial. Porque Paulo comentou com o rei Agripa que Jesus havia aparecido a ele a caminho de Damasco, uma grande luz, e ele, quando dá o testemunho dele, ele diz: ó rei Agripa, eu tenho sido fiel à visão celestial. E Paulo está pregando para Agripa, para Berenice. O rei Agripa estava com Berenice. O que a Berenice era dele mesmo? A gente fala, né, a sua esposa, não é? Mas a história diz que ela era irmã dele. E a história diz que havia uma questão incestuosa ali. E Paulo então está pregando para eles, fazendo a sua defesa. Vamos ver o que o rei Agripa respondeu para o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 28. Depois de Paulo ter pregado, depois de Paulo ter feito a sua defesa, depois de Paulo ter dito que ele foi fiel à visão celestial, o rei Agripa fala com Paulo, no versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. O rei Agripa ouviu, o rei Agripa foi tocado, mas o rei Agripa não decidiu. Não decidiu. Os irmãos sabem de quem o rei Agripa era parente? Alguém sabe? Como é que nós começamos essa história aqui mesmo? Qual foi o primeiro réprobo que nós falamos? Amei a Jacó e aborreci Esaú. O povo que veio da linhagem de Esaú é chamado de Edomita, porque Esaú teve o nome dele trocado para Edom. Esaú significa peludo, e Edom significa vermelho, porque a sopa, o guisado era vermelho. Ele passou a ser conhecido como Edom, porque vendeu a primogenitura por um guisado vermelho. Passou a ser conhecido como vermelho, Edom. E ele deu origem a um povo chamado os Edomitas. Esse povo era inimigo do povo de Deus. E um dia Deus mandou o profeta Obadias dizer àquele povo que vivia nas montanhas do Monte Seir: eu acabarei com vocês, porque vocês estão perseguindo o meu povo. Porque vocês estão desprezando o meu povo. E Deus condenou os edomitas a perderem tudo.
E os edomitas, eles foram subjugados, e aqueles que sobraram da guerra foram circuncidados e obrigados a se tornar prosélitos judeus. E eles passaram a ser chamados de Herodes. Os Herodes. Então, quando a gente vê lá o cara que perseguiu Jesus para matar a criança, né, quando Jesus era menino, quem que era? Herodes. E diversos outros Herodes, todos descendentes desse cara, réprobo, que deu origem a um povo que Deus condenou, e uns pouquinhos ainda sobraram. E Paulo, nesse texto de Atos, está pregando, sabe para quem? Para Herodes Agripa, o último da linhagem de Esaú, que teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e rejeitou. Réprobo. Estava ali, ó. Era só dizer um sim. Nós encontramos um outro homem na Bíblia. Para nós encerrarmos Marcos capítulo 12, nós encontramos um mestre da lei, que eu considero muito atrevido. Marcos capítulo 12. E Jesus estava discutindo com os saduceus sobre a ressurreição. E esse mestre da lei entrou na conversa e pensou assim: ó, esse Jesus, ele é sabido, né? Eu vou fazer uma pergunta para esse Jesus, está no versículo 29, ou melhor, no versículo 28. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante, Jesus? E Jesus respondeu: o mais importante é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o Senhor único, ame ao Senhor. Jesus respondeu. Daí no versículo 32, ele elogia Jesus, ele diz assim: muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Ele elogiou Jesus. Daí Jesus dá uma resposta para ele, diz assim: vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava de fazer perguntas. Será que foi bom ouvir essa palavra? Quando Jesus falou assim: você não está longe do reino. É bom ou é ruim? Miriam, você não está longe do reino. É bom ou é ruim? Quem não está longe também não está dentro. Você está tão perto do reino. Tem um hino do cantor cristão, não sei se os irmãos conhecem: tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. É que nem o rei Agripa. Paulo, por pouco me convences. E Paulo diz: não só você, mas todos os que estão ouvindo, gostaria que fossem convencidos a crer em Jesus. Eu queria encerrar dizendo: não se torne réprobo por rejeitar
o convite gracioso de Jesus. A igreja de Laodiceia tornou-se uma igreja apóstata, reprovada, porque Jesus ficava batendo na porta daquela igreja de Laodiceia. E o que Jesus dizia para a igreja? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta, que eu entrarei e cearei contigo. Mas você precisa abrir a porta, você precisa, diferente do rei Agripa, receber a mensagem de Paulo. Você precisa, diferente daquele mestre da lei, ouvir: já estás no reino, porque você recebeu Jesus como seu Salvador. Feche seus olhos. Eu quero convidar, se você ainda não fez esse compromisso com Jesus, eu quero te dizer que basta um sim. Basta dizer: Jesus, eu quero. E Jesus te recebe. E daí você não está só perto, mas você está no reino. Você entra para o reino. Pela fé. Dizer: sim, Jesus, eu aceito. Se há alguém que gostaria de fazer isso nesse momento, levante a sua mão e nós vamos orar por você, dizendo assim: Senhor, eu aceito, eu quero estar contigo. Há alguém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos aceitos, nós somos recebidos por Ti. Porque, Senhor, abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, habita em mim, porque eu quero viver para o Senhor. Obrigado porque nós podemos entregar todo o nosso ser e entregar com absoluta confiança de que o Senhor tem cuidado de nós. Jamais rejeitaremos, ó Deus, a Tua direção. Jamais rejeitaremos, ó Deus, os Teus caminhos. Obrigado porque o Senhor se revela. E obrigado pela Sua palavra que ilumina, pelo Teu Espírito que convence, e pela cruz da Tua graça que nos salva. Em nome de Jesus. Amém.